Olá, está entrando no ar o Boletim do Esporte pela Terceira Via TV, a melhor imagem dos canais por assinatura do norte do estado. E vamos destacando hoje, seleção com todos os convocados à véspera de estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Palmeiras, o clube que mais faturou até agora no Brasileirão. Flamengo foi o terceiro em arrecadação e os outros do Rio estão muito abaixo. Presidente do São Paulo confirma a saída de treinador e demite toda a sua diretoria. Ex-presidente da Lusa Paulista pede desculpas aos dirigentes do Fluminense e bota a culpa no vinho. 3 jogadores do Roxinho na seleção da Série C do Rio de Janeiro. Soriano ficou com o título de melhor treinador. Flamengo paga indenização ao ex-goleiro Felipe, que agora está jogando em Santa Catarina. É reserva do Figueira. Resultados do futebol amador da Liga Campista de Desportos e os resultados dos jogos de ontem pelo Brasileiro da Série B, agora aqui na Terceira Via TV. Como os times que participam do Campeonato Brasileiro só voltam a jogar na quarta-feira, dia 14, no dia seguinte, dia 15 deste mês, haverá tempo suficiente para que alguns jogadores contundidos se recuperem e joguem na próxima rodada do campeonato. Conforme já foi amplamente noticiado, o certame foi paralisado em função dos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Pois é. O primeiro será amanhã em Santiago do Chile e o segundo em Fortaleza na semana que vem com a Venezuela. Kaká chegou ontem à capital chilena por volta da hora do almoço, do meio-dia, né? O mesmo acontecendo pouco depois com os que jogam no Paris Saint-Germain, da França. Entre eles, Lucas e André Luiz. Embora o jogo com o Chile seja amanhã, somente hoje, no início da noite, o técnico Dunga deve anunciar o time que vai começar a partida. Aqui no Brasil, ontem o presidente do São Paulo, Aidar, anunciou oficialmente a saída do técnico Juan Carlos Osório, que vai dirigir o selecionado mexicano, que também vai disputar as eliminatórias do Mundial da Rússia, reunindo países do grupo, né, da América Central, Caribe e América do Norte. Pois é, da capital paulista chega a notícia que Aguirre, ex-treinador do Internacional de Porto Alegre, deve assinar contrato com São Paulo. O presidente reuniu a crônica esportiva para dizer que solicitou a renúncia, aliás, já renunciou. Demitiu, aliás, todos os membros de sua diretoria, não é isso mesmo? Agora é o Conselho Deliberativo que quer a renúncia do presidente, né, que foi esmurrado pelo vice. É demais. Vários jogadores que estavam entregues ao departamento médico dos respectivos clubes já deverão estar em plenas condições físicas para os jogos da próxima rodada do Brasileirão. É o caso de alguns jogadores do tricolor carioca, né, que atuou com desfalques na partida em que foi derrotado pelo Peixe na Vila Belmiro. Mas no Palmeiras, Arouca, que se contundiu no jogo com a Chapecoense, vai desfalcar o time pelo menos nos próximos 2 jogos. Ele sofreu uma luxação séria na perna esquerda. E olha essa, o ex-presidente da Portuguesa Paulista, né, da Lusa, Ilídio Lico, vejam só, Ilídio Lico, deveria se chamar Hilário, e que em julho último acusou o Fluminense, através do seu ex-patrocinador, de corromper algumas pessoas para que a Lusa escalasse o jogador Everton na rodada final do Brasileiro de 2013 e que acabou acarretando, né, o rebaixamento da Portuguesa. Ele esteve ontem nas Laranjeiras visitando o Fluminense. Com certeza, aconselhado por advogados, foi se desculpar publicamente com o presidente do Tricolor e com o vice de futebol, Mário Bittencourt. O pândego ex-dirigente da Lusa do Canindé, vejam só, alegou que só fez tal declaração em função de um vinho forte que acabara de tomar. E também que se sentia honrado em estar ali, sendo recebido e apertando a mão do presidente Peter Simpson, e a quem sempre admirou. Recebeu a garantia que o clube carioca vai retirar o processo que estava movendo contra ele, pedindo indenização de R$100 mil por danos morais e outras cocitas mais. Cada uma que se vê nesse futebol do Brasil. E o Flamengo fez acordo ontem com os advogados do ex-goleiro Felipe. Felipe agora está na reserva, lá no Figueirense de Santa Catarina. O Clube da Gávea vai pagar R$3.600.000
a Felipe, que foi colocado aí de lado, dizem que por força da torcida rubro-negra, e acabou liberado para a equipe do Figueirense e simplesmente foi dispensado. Olha aí, o Palmeiras é o clube que mais faturou nesse Brasileirão, com 59.481.698 reais. O Corinthians vem logo a seguir, com 59.221 reais. Mas na média de público pagante, o time de Itaquera lidera, com uma média de 31.843 espectadores. E o Palmeiras vem logo atrás com 30.038. O Flamengo está em terceiro lugar, com a média de público de 28.641. Dos clubes cariocas, o Fluminense é o 11º, com média de 14.715 pagantes, e o Vasco da Gama é o 18º, com 12.132. Juntando os dois campeonatos, o Botafogo aparece em 19º, com a média de 10.268 espectadores pagando ingresso. O Macaé é o 46º, com 2.131 na média. Na frente de Vasco, Fluminense e Botafogo estão Ceará em 9º, Bahia em 10º, ambos em jogos pela Série B. E o site esportivo FUTRI, através das redes sociais, elegeu a seleção do estadual da Série C deste ano. 3 jogadores do campo seguram na seleção: Walker Washington e Anderson Manga. O técnico Rafael Soriano foi eleito o melhor do campeonato. Bom, a Liga Campista de Desportos está enviando os resultados dos jogos realizados no fim de semana. Pela Taça Cidade de Campos, categoria adultos, Municipal e Donana empataram em 2-2. Operário e América também empataram, mas em 1-1. O Novo Jockey perdeu para do Helênico por 1-0 e a Ponte Preta goleou o Pau Ferro por 4-1. Na categoria de juvenis, Grêmio 1, Flamenguinho 2, Campos 1, Rio Branco 0, Pimbraf 0, Barcelona 2 e Nova Brasília 4, Olímpicos 1. E finalmente na categoria infantil, o Grêmio derrotou o Flamenguinho por 2-1, Campos 2, Rio Branco 0. O Pimbraf, no nome amigo Pimpolho também do Branco, né, goleou o Barcelona por 6-1 e o Nova Brasília venceu o Olímpicos por 2-0. Daqui um forte abraço também para o Léo Jorge, o presidente da LCD, centenária LCD, presidente Luiz Louro. E pelo Campeonato Campista de Futebol Supermaster, os resultados do final de semana foram os seguintes: 9ª rodada do retorno, Gramado se manteve na liderança ao derrotar o Leopoldinense por 3-1. O Riachuelo perdeu para o Limite por 2-0 e com isso o Limite se manteve em terceiro lugar. O Solizero continua como vice-líder ao golear o Rádio Táxi por 4-0. Nos outros 2 jogos, Torino derrotou Ipiranga pela contagem mínima e o Vitor Sanse goleou o Aventureiro por 4-1. E depois da 9ª rodada do retorno, né, o Gramado continua liderando com 57 pontos. Em segundo, o Solizero com 54. Limite tem 37, Vitor Santos 28, Outeiro também 28, Rádio Táxi e Torino 27 pontos. Em oitavo, Ipiranga também com 27, mas perdendo no saldo de gols. Fora do G8 estão Riachuelo com 23, Eldorado 17, Leopoldinense 16, São Jorge, 13 pontos e, finalmente, o Aventureiro com apenas 9 pontos. Bom, e antes da gente encerrar o primeiro bloco, nós vamos conferir os resultados dos jogos da noite passada pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Bragantino derrotou o Criciúma por 2-0, América Mineiro 1, Macaé 0, Paraná 1, Oeste, lá do interior de São Paulo 1, Náutico 1, Mogi 0. O ABC e Atlético Goianiense ficaram no empate de 1-1. Antes do jogo, o técnico do ABC foi abençoado lá, o time não ganha 3 meses, foi abençoado lá pelo padre Marcelo Rossi, que está lá lançando um livro em Natal. Mas mesmo assim não venceu, empatou de 1-1. O CRB 3, Santa Cruz 2, Santa Cruz que estava bem lá na fita. Paysandu e Bahia empataram, foi no clássico da rodada, né? 0-0 lá em Belém do Pará. E o Luverdense, né, venceu o Sampaio Correia por 2-1. Vitória e Boa Esporte jogarão no sábado, é o único jogo do sábado. E olha aí, uma notícia bastante desagradável. É a notícia com referência ao Macaé Esporte. Olha, o Macaé foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportivo
pelo Sindicato dos Atletas Profissionais. É que o Macaé está devendo 5 meses de salários aos jogadores, alguns devem 3 meses, outros, a maioria, e também a comissão técnica, 5 meses de atraso. E isso aí faz com que, julgado, o clube poderá, já se declarou realmente nessa situação. O Macaé confirmou, foi citado e confirmou que realmente deve, quer dizer, ele confessou a dívida. Então, o que acontece? O Macaé está sujeito a, se não pagar dentro de 15 dias, a perder os pontos de todos os jogos disputados a partir do atraso de pagamento. Quer dizer, com certeza iria para a zona de rebaixamento. Isso é lamentável que está acontecendo. Os dirigentes do Macaé, o Mirinho, inclusive, que é o presidente, está em contato diariamente, né, com o prefeito de Macaé, né, o doutor Aloysio, atrás de verba da prefeitura e tal, para poder ver se consegue colocar em dia os salários dos jogadores. Quer dizer, é uma situação realmente difícil e depois do Macaé subir, depois de muitos anos tentando para a Série B, acabar nessa situação por falta de apoio da municipalidade. É triste. Bom, lembrando o seguinte, que ainda no Flamengo, só lembrando que o jogador Armeiro, colombiano, ele pode, por contusão, ficar fora do time do Flamengo até o final deste ano. Ele é jogador da seleção colombiana e pode desfalcar também, evidentemente, a seleção do seu país nos jogos da eliminatória do Campeonato Mundial. Daqui a pouco nós vamos voltar com o segundo e terceiro blocos e a participação de Fernando Antônio Petrucci. É rapidinho, é pai bola, segura aí.